Ainda faz sentido, em pleno 2021, cursar mestrado ou doutorado? Olá, eu sou Henrique da Mota. Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu estou há mais de 15 anos na área de tecnologia. Há 7 anos eu empreendo com a minha empresa, com a Buildbox IT Solutions. E se você gosta de temas relacionados à tecnologia, startups, empreendedorismo, assina o canal, também deixa o seu joinha, porque ajuda o canal a crescer e leva essa mensagem para mais e mais pessoas. E antes de dar minha opinião sobre esse tema, vamos fazer uma discussão anterior, que é saber o que faz um mestre, o que faz um doutor. E você sabe o que esse profissional faz depois que ele se forma? Basicamente, esses profissionais atuam em duas grandes esferas: na esfera de pesquisador e na esfera de educador. E como o nome já diz, o pesquisador é a pessoa responsável por gerar, por criar novos conteúdos a partir de toda a bibliografia que existe até o momento. Ele é responsável por fazer um levantamento do estado da arte e aliar técnicas, aliar ferramentas, combinar processos, fazer novos experimentos, novas hipóteses, gerar novos conhecimentos e esses conhecimentos serem cada vez mais rapidamente agregados e utilizados no mercado. É o que geralmente ocorre com as novidades que surgem no mundo acadêmico. Enquanto na esfera de educador, é um profissional muito mais voltado a treinar, a educar pessoas. Ele vai ser um profissional, um professor na faculdade, na pós-graduação, em cursos especializantes. Então a pessoa que é mestre, que é doutor, ela vai atuar basicamente nessas duas grandes esferas, como pesquisador e como educador. É claro que a pessoa pode ser incorporada dentro do mundo corporativo, trabalhar nas empresas, desenvolvendo novas tecnologias que a gente não sabe ainda se vai haver um engajamento. Um exemplo disso é a realidade aumentada. Muitas empresas estão nessa corrida de se criar um modelo novo de realidade aumentada que possa ser utilizado fortemente no mercado. Ainda não existe nada de consumo massivo, mas existem sim muitos pesquisadores atuando no mundo corporativo também. Então uma outra grande dúvida que surge é com relação ao nome dessa formação de mestre e de doutor. Ela é chamada de stricto sensu, que vem do latim, que quer dizer se especializar, ir a fundo dentro de algum conhecimento de algum tema. Existe também a lato sensu, que no latim quer dizer ampliar, olhar o conhecimento de cima, que é uma formação de especialização, de MBA, que hoje é muito mais voltada para o mercado, para o mundo corporativo. Então, sabendo que é o stricto sensu, mestrado, doutorado, sabendo que é lato sensu, a especialização, MBA, vamos entender agora como funciona no Brasil. É óbvio que eu não consigo dar um panorama geral de como funciona, até porque cada faculdade, cada instituição pode ter o seu processo seletivo estruturado de uma maneira única, bem particular. Nas faculdades de tecnologia que eu conheço, se utiliza muito uma nota de uma prova que é chamada pós-comp. E nessa prova, que aliás é uma prova bem difícil, cai muitos conhecimentos de álgebra, computação, lógica, geometria analítica, estrutura de dados, complexidade de algoritmos e por aí vai, é uma lista enorme. Então esse é um critério bem importante. Se você quer entrar no mestrado e doutorado, possivelmente vão te pedir a sua nota do pós-comp. E o segundo critério para ser bem avaliado no processo seletivo de mestrado ou doutorado é a avaliação do seu currículo Lattes. Quem não sabe o que é currículo Lattes ainda, vai no Google, já pesquise e já crie o seu currículo Lattes. É uma plataforma brasileira onde nós colocamos todas as nossas publicações, as nossas idas a eventos, a congressos, todo o seu material, todo o seu conhecimento que foi produzido, você vai colocando inserções nesse currículo Lattes e é sim um ponto muito considerável na hora de se aprovar uma pessoa no mestrado ou no doutorado. Eu, quando entrei no mestrado em 2009, eu já tinha um currículo Lattes porque eu tinha feito iniciação científica durante a graduação. E durante essa iniciação científica eu publiquei alguns papers, consegui ir a alguns eventos. Isso foi bem importante para mim porque já trouxe, apesar de pequeno, de uma coisa muito embrionária, um pezinho dentro do mundo acadêmico, um pezinho na pesquisa.
E o terceiro critério que é muito utilizado e também óbvio, faz muito sentido, é a entrevista. As pessoas querem conhecer quem está participando, quem está querendo uma vaguinha dentro desse processo seletivo. Então, durante a entrevista, você vai falar com o seu possível orientador ou com uma banca de professores dessa instituição, dessa faculdade, e eles vão avaliar nessa entrevista se você é um possível candidato que vai se dar bem, que vai desempenhar bem essa formação de mestre ou de doutor. Quando eu fiz a minha entrevista no processo seletivo de mestrado e doutorado, eu conversei com o meu orientador, com o professor Luiz César Martini, da Unicamp. Foi muito interessante porque foi um bate-papo muito aberto, mas eu percebi que ele estava me avaliando em muitos pontos, principalmente com relação ao que eu já fiz no passado, aos planos que eu tenho de carreira para o futuro. E é óbvio, funciona, claro, como uma entrevista de emprego, onde o empregador quer saber mais informações de você, saber se você tem vontade, se você tem motivação, se você é um bom candidato a ser aprovado nesse processo seletivo. Certo, e agora você pode estar se perguntando, será que eu vou fazer com bolsa, sem bolsa? Existe algum tipo de auxílio que me ajuda durante essa formação, durante esse processo que é longo, tá, pessoal? Em mestrado geralmente são 2 anos, em doutorado geralmente são 4 anos. E a resposta é sim, existem muitos órgãos de fomento, como é o caso da CAPES, como é o caso da FAPESP. Eu já ouvi falar até de bolsas privadas, de empresas que pagam para você fazer um curso de mestrado ou doutorado, porque também é óbvio, é um investimento da empresa, você pode estar pesquisando alguma coisa que seja interessante para o mundo corporativo também, durante o seu processo de formação de mestre ou doutor. E vale ressaltar que no Brasil a gente não está vivendo o auge, não estamos vivendo o melhor momento de incentivos nessa área de pesquisa, mas você pode fazer o seu curso de mestre ou doutor sem nenhum incentivo, sem nenhum auxílio. Se você consegue se bancar, se você não precisa parar de trabalhar, se você tem tranquilamente um lugar para morar, consegue viver numa boa, você pode sim fazer sem bolsa, tá? Isso não é nenhum impeditivo. Funciona muito mais como um auxílio para fazerem as suas pós-graduações. E a minha relação com essa área é muito interessante, é muito legal. Eu realmente me apaixonei muito por esse mundo acadêmico quando eu tive uma primeira experiência durante a minha graduação. Eu entrei na graduação no ano de 2005, estudei no CESET, hoje chama Faculdade de Tecnologia, que é da Unicamp, e durante a minha graduação eu fiz uma formação, um estudo chamado Iniciação Científica, que é um processo pelo qual pessoas, alunos da graduação, podem colocar o seu primeiro pezinho nesse mundo acadêmico. E eu tive a felicidade de trabalhar com o professor Marcos Borges da Unicamp, onde eu trabalhei com um jogo chamado Gene, que era um Tamagotchi digital muito voltado para o ensino de genética para crianças. Em 2009 eu submeti um trabalho para o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação da Sociedade Brasileira de Computação, do SBC, e eu tive a felicidade de ficar entre os 6 melhores trabalhos do ano de 2009 relacionados à informática na educação. E para mim foi muito importante, eu me senti muito lisonjeado, muito coroado com essa iniciação científica que eu fiz durante a minha graduação. E claro que com essa boa notícia que eu tive em 2009, dessa premiação do meu trabalho, eu já pensei em ingressar no mestrado. E daí eu fui procurar as possibilidades. E aí eu entendi que a Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp seria uma ótima opção para mim. Apesar de eu já ter estudado na Unicamp, ter estudado na Faculdade de Tecnologia, eu ainda não conhecia esse outro instituto. Eu não tinha a menor noção sobre as regras, como funcionava o processo seletivo, quais eram os departamentos, o que era pesquisado nessa faculdade. E na página da faculdade eu já visualizei como era o processo seletivo. Eu tinha que submeter o meu currículo Lattes, eu teria que marcar entrevistas, apontar possíveis orientadores, eu também tinha que ter algumas cartas de indicações. Eu acabei não comentando desse ponto também no vídeo, mas é um outro critério que é importante, que muitas faculdades pedem, são cartas de indicação, onde outros professores, outros pesquisadores que passaram pela sua carreira te recomendam. Falam sobre você, óbvio, de como você é, falam sobre as suas experiências com essas outras pesquisas, com esses outros orientadores e professores que você teve e o quanto existe do seu potencial, o quanto você pode atingir entrando, dando esse passo a mais
na sua formação. E daí eu optei em ir por esse caminho de volta ao mundo acadêmico. Eu entendi que era uma oportunidade que eu tinha naquele momento, que o mercado estaria lá, qualquer momento que eu precisasse eu poderia voltar e seria tranquilo. E óbvio que nos primeiros dias ali de mestrado foi um grande choque para mim. Para quem não sabe, o curso de mestre, de doutor, a gente pode dividir em duas grandes fases. A fase 1, que é a de formação, onde você tem que cursar algumas disciplinas, e existe a fase 2, que é a fase de preparação, de produção do seu projeto. Então durante a fase 1, eu realizei 4 disciplinas. Você pode pensar, nossa, mas só 4 disciplinas? Sim, só 4 disciplinas. Isso é o que é pedido pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Em outras faculdades pode ter mais, pode ter menos, pode variar bastante. A questão é que durante essas 4 disciplinas eu tive as melhores discussões, as discussões de mais alto nível que eu poderia ter durante essa formação. Algo que me afirmou muito que essa parte do mundo acadêmico, de estudo, discussões, de produção de artigo, era algo muito interessante que eu queria fazer parte. E durante essa segunda parte da formação, eu fiz o meu projeto de mestrado, onde eu trabalhei com uma ferramenta chamada Mativox, que era uma calculadora programável para pessoas com deficiência visual. E outra dúvida que ocorre muito é fazer dissertação ou fazer tese. Na dissertação você vai abrir uma discussão a respeito de algum tema, vai trazer alguma melhoria de alguma ferramenta, de algum processo, e na tese sim, você vai criar um conhecimento nunca antes descoberto, que está construindo algo novo, claro que em cima de ombros de gigantes. E essa frase foi dita por Isaac Newton, ela está lá na introdução, na página inicial do Google Acadêmico. Ela quer dizer que muito do conhecimento acadêmico do mundo se constrói sempre a partir de outros conhecimentos que foram descobertos anteriormente. Então, para concluir esse vídeo, eu queria deixar aqui um checklist para você saber se é uma boa você ir fazer um mestrado, se é uma boa você ir fazer um doutorado. E esse checklist é composto por 6 pontos. O primeiro deles é se você gosta de ler muito. Durante a sua formação de mestre ou de doutor, você vai ter que ler demais, pesquisar muitos outros trabalhos, muitas outras pesquisas que foram realizadas antes de você. O segundo ponto desse checklist é se você gosta de escrever. Então não basta só ler, você precisa produzir. O que já liga no terceiro e no quarto ponto, se você tem um pensamento crítico e se você tem um poder de síntese e de resumo e de processamento muito grande. E os últimos 2 pontos desse checklist é se você gosta de descobrir novas coisas, se você é motivado, curioso, se te dá aquela sensação de prazer pesquisar coisas novas. E o último ponto é se você gosta de ensinar. Então, gostar de descobrir e gostar de ensinar são muito das duas esferas que existem nesse mundo acadêmico do mestre e do doutor. E daí você deve estar se perguntando agora, será que o mestrado e o doutorado em pleno 2021 é para mim? Avalie então esses 6 pontos do checklist e se você responder 4 sims, eu acredito muito que o mestrado e doutorado vai te fazer bem, que você vai progredir na sua carreira. Se você responder menos de 4 sims, eu acho que você deve pensar, que você deve avaliar um pouco melhor a sua situação atual, as suas motivações, os seus gostos, para saber se realmente é um desafio que você quer encarar. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Dá um trabalhão do caramba, eu tenho que parar muito da minha vida profissional, familiar, ter esse momento de gravar e depois editar, mas é algo que eu tenho gostado muito de fazer, principalmente pelos feedbacks que eu venho recebendo. Então, se você é uma pessoa que gostou desse vídeo, clica no gostei, manda também esse link desse vídeo para pessoas que possam se interessar pelos assuntos e também clica no se inscrever. Se você não está inscrito, você vai perder novos conteúdos que eu vou lançar por aqui. Apesar de dar um trabalhão, é algo que eu tenho gostado muito de fazer. Deixa uma pauta, uma sugestão, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau!